De um lado, o feiticeiro mais forte da era moderna, Satoru Gojo, e do outro, o feiticeiro mais forte da história, Ryomen Sukuna. Logo após Sukuna tomar o controle total do corpo do Megumi Fushiguro e recuperar seu poder máximo, e de Satoru Gojo ter sido libertado do reino da prisão, ambos iriam se enfrentar para ver quem era o mais forte. Contexto: logo após Gojo ser selado no incidente de Shibuya, alguns feiticeiros falam com Tengen, onde ele explica que só há uma forma de Gojo ser libertado de seu selamento. Eles teriam que entrar no jogo do abate de Kenjaku para achar um feiticeiro, que poderia usar a técnica de anulação para libertá-lo. Depois de um tempo, eles acham esse feiticeiro, chamado Anjo. Porém, algo estranho acontece. Logo após a vinda da irmã de Megumi, ela os trai e vai embora, e logo após isso, Sukuna fala uma palavra para ter o controle do corpo de Itadori por 1 minuto, por causa de um acordo que ele fez para reviver Itadori na primeira temporada. Ele então canaliza toda a sua alma em um dedo, o arranca e faz Megumi engolir, tomando o controle total do corpo dele. Depois de um tempo, Anjo decide libertar Satoru Gojo, onde ele tem uma breve batalha contra Sukuna e Kenjaku. Porém, logo após essa breve batalha, o mundo Jujutsu havia marcado a data onde tudo mudaria, onde um dos dois mais fortes finalmente iria cair. 24 de dezembro de 2018. A batalha. Primeira parte. O auxiliar Ishiji ergue uma barreira para esconder a energia amaldiçoada de Satoru Gojo, enquanto Utahime e Gakuganji bufam Gojo para o provável golpe mais forte da história de Jujutsu Kaisen. Após entoar algumas palavras, Gojo solta um vazio roxo com 200% de força total, que atinge Sukuna a mais de 4 km de distância. E isso é apenas a abertura dessa batalha. Sukuna acaba perdendo uma parte de seus 2 braços, mas o regenera facilmente, dizendo que o cortaria como se fosse um peixe. Gojo rebate dizendo que, como está no corpo de Megumi, ele não precisa se segurar, então se inicia o combate corpo a corpo, com Sukuna usando a amplificação de domínio para passar o infinito de Gojo. A amplificação de domínio é uma técnica onde o usuário se envolve em uma barreira para anular técnicas amaldiçoadas, embora não possa usar a própria técnica. Mesmo assim, ele acaba em desvantagem, com Gojo usando o azul e o vermelho para atrair e rebater Sukuna contra as construções, chegando até mesmo a jogar um pedaço de prédio contra Sukuna. Depois de alguns golpes, Sukuna acaba usando desmantelar em um prédio, fazendo cair contra Gojo. Os dois lutam no pedaço de prédio caindo até que ele se destrói, finalmente chegando ao chão. Os dois saem ilesos dessa queda, se provocando. Corta para os feiticeiros assistindo à luta pelos corvos da Meimei. Eles estão discutindo o resultado da luta entre o domínio de Satoru Gojo, o vazio ilimitado e a expansão de domínio de Sukuna, o Kumano Mizushi, onde eles descobrem por meio do irmão de Itadori que a expansão de domínio do Sukuna não possui uma barreira, e Kusakabe acaba dizendo que isso beira outra dimensão, que é como se guardassem água sem um recipiente. Eles discutem o resultado dessa disputa, mas acabam vendo o resultado. Gojo e Sukuna expandem o domínio pela primeira vez na luta, e então começa. A disputa entre os domínios acaba anulando o acerto garantido que as expansões têm. Porém, como o domínio de Sukuna não possui barreira, ele possui um alcance muito maior, de aproximados 200 metros. Então a expansão de Gojo está sendo bombardeada por milhares de cortes de Sukuna pelo lado de fora, até um ponto em que ela quebra, e Gojo acaba sendo atingido pelo acerto garantido de Sukuna. Porém, mesmo sendo atingido pelos cortes, Gojo consegue se curar usando energia reversa. Gojo acaba tentando fugir da expansão de Sukuna, onde ele o persegue e eles acabam tendo uma pequena luta, onde Gojo consegue usar o domínio simples para anular a expansão de Sukuna. Eles lutam corpo a corpo e Gojo para de se curar por um tempo. Todos acham que ele perdeu a capacidade de usar a energia reversa, porém ele acaba se segurando no corpo de Sukuna e usa o vermelho para lançar Sukuna na direção do templo. Yuta revela que ele parou de se curar para restaurar a técnica dele.
Os dois expandem novamente os seus domínios, porém Gojo agora inverte as resistências da barreira, onde agora o lado de fora ficou mais resistente. Eles acabam lutando novamente e Gojo percebe que Sukuna desativou o acerto garantido da expansão dele, nos que nos é mostrado que ele fez isso para deixar seus cortes mais fortes para destruir a barreira de Gojo pelo lado de fora. Ele ficou encostado em Gojo para não ser afetado pelo vazio ilimitado. A barreira é destruída e Gojo é arremessado para longe. E todos ficam surpresos quando Gojo expande novamente o domínio. Porém, dessa vez, sua barreira tem um alcance gigantesco. Entretanto, como a barreira era muito maior, a resistência dela era quase zero. Só que os feiticeiros percebem algo estranho. Ela começa a diminuir até um ponto que ela fica tão minúscula quanto uma bola de basquete. Gojo fez isso para sua barreira ficar bem mais resistente. Mas depois de um tempo, Sukuna deixa seus cortes mais fortes para destruir a barreira de Gojo. Só que algo estranho acontece. Quando a barreira é destruída, o santuário malevolente também é, nos que o narrador nos mostra que Gojo causou tanto dano a Sukuna que ele não conseguiu mais manter o santuário. Gojo se pergunta o porquê do Sukuna não usar os seus outros métodos para atacá-lo. Só que com os 6 olhos, Gojo vê algo estranho. A roda do Dharma do Mahoraga girou, vendo que ele estava se adaptando à técnica de Gojo. Eles expandem o domínio mais 2 vezes. Na primeira vez, suas barreiras são destruídas ao mesmo tempo. Porém, na segunda, Yuta percebe que Gojo consegue expandir o domínio antes de Sukuna, 0.01 segundos adiantado. Sukuna é atingido e Gojo parte para cima com tudo. Porém, antes de Gojo chegar até ele, Sukuna consegue invocar o General Mahoraga. Gojo tenta destruí-lo com um só golpe, mas Mahoraga destrói o domínio de Gojo, onde ele percebe que ele já está adaptado ao vazio mensurado. Gojo percebe também que Sukuna estava apanhando de propósito para levar o dano vazio para a alma de Megumi. Gojo tenta expandir o domínio de novo, porém Sukuna fala que Gojo não pode expandir o domínio, pois o que ele fez foi destruir a parte do cérebro onde estava armazenado sua técnica e depois regenerá-la. Porém, não é tão fácil como regenerar carne e ossos, e mesmo que expanda o domínio novamente, não será tão eficiente para derrotar Sukuna. Sukuna parte pro tudo ou nada, onde ele vai expandir seu domínio de novo, só que com uma barreira fechada para que Gojo não consiga fugir, e que fazendo isso vai se adaptar ao vazio. Porém, quando ele tenta expandir o domínio, ele nem chega a ser construído totalmente. Seus olhos, nariz e boca acabam sangrando muito, no que é mostrado que Sukuna foi exposto ao vazio de Gojo por pelo menos 10 segundos, e que esse dano o impossibilitava de expandir o domínio novamente. A segunda parte começa com Kusakabe dizendo que nem mesmo ele sabe o que está acontecendo, e corta para Gojo simplesmente varrendo a cara de Sukuna no chão. Não só por ele ter uma vantagem da sua técnica, como ele também é bem melhor no mano a mano, para os fãs de Naruto, também conhecido como Taijutsu. Após uma trocação e Gojo usar o eco do ritmo, uma referência a Hunter x Hunter, Gojo percebe que quando ele encosta em Sukuna, a adaptação de Mahoraga para. Sukuna, vendo que Gojo está usando suas técnicas simples para que ele não se adapte, os dois voltam para o mano a mano, e Gojo fala que Sukuna precisa girar a roda do Dharma mais 3 vezes para se adaptar ao vazio. Depois de uma troca de socos, a roda do Dharma gira mais uma vez. Gojo consegue encurralar Sukuna com 6 esferas da técnica azul, mas a roda do Dharma gira mais uma vez. Gojo consegue lançar Sukuna para dentro de um prédio, onde tenta enganar Sukuna usando o vermelho, mas ele usa a amplificação de feitiço para mitigar o dano. Sukuna debocha do Gojo, no que ele revela que o vermelho não havia explodido. Sukuna, ao ser brutalmente atingido pelo vermelho, percebeu que ele deu a volta no prédio onde eles estavam. Gojo não perde tempo e consegue usar um flash negro em Sukuna, o desacordando, fazendo a roda do Dharma cair. Quando Gojo tenta dar o golpe final, ele afunda nas sombras da técnica das 10 sombras. O Mahoraga surge novamente para enfrentá-lo. Os feiticeiros percebem que Gojo está se curando menos por causa dos seus ferimentos e supõem que Sukuna também está com esse mesmo problema. Voltando para a luta, após Gojo entoar seu encantamento e atacar Sukuna de frente, o mesmo consegue mitigar o dano usando os coelhos da técnica das 10 sombras. Sukuna acorda, mas já é recebido por um vermelho de Gojo, destruindo totalmente o local. Logo após isso, Sukuna lança um extintor para ofuscar o ataque de Mahoraga. Gojo consegue se defender, mas Sukuna faz algo estranho. Ele faz a pose do sangue perfurante, um poder da técnica de manipulação de sangue, mas usando a parte do elefante da técnica das 10 sombras, lançando um ataque em Gojo que consegue
defender facilmente. Sukuna, querendo aumentar sua vantagem, diz que agora não é 2 contra 1, agora é 3 contra 1. Ele invoca um Shikigami esquisito, chamado de Besta Quimera. Gojo, em uma enorme desvantagem numérica, consegue acertar Mahoraga. Vendo que não fez muito efeito, ele persegue só um jeito de matar Mahoraga de uma vez, usando o vazio irrestrito. Yuta fala que vai para o campo de batalha ajudar Gojo, mas os feiticeiros que estavam assistindo à luta o impedem, dizendo que a condição de vitória de Sukuna é derrotar Gojo e guardar poder suficiente para lidar com eles depois. Voltando para a luta, Gojo está sendo absurdamente pressionado pelos 2 Shikigamis, enquanto Sukuna se cura. O mesmo percebe que se Gojo lançar um roxo, será mortal para ele agora. Então acontece algo trágico. Mahoraga consegue se adaptar ao Mugen e lançar um corte que decepa o braço de Gojo. Sukuna, aproveitando a oportunidade, vai com tudo para cima de Gojo, seus 2 outros Shikigamis. Porém, vendo uma brecha, Gojo solta um azul na Quimera, a matando, deixando a luta 2 contra 1 novamente. Com o segundo flash negro, Gojo consegue recuperar seu braço e tem uma grande onda de empolgação, enquanto pela primeira vez em 1000 anos, o Rei das Maldições sentiu nervosismo. Os 3 partem para um mano a mano sincero, e Gojo lança Sukuna na direção de Mahoraga e começa a entoar um encantamento. Sukuna acha que Gojo vai lançar um vermelho nele, mas ele vai mandar Mahoraga ser acertado e ele vai se adaptar logo ao vermelho. Como a intuição de Sukuna estava certa, Gojo lança um vermelho, mas não na direção de Sukuna, e sim para os céus, na direção do azul, que tinha matado a Quimera, pois ele mandou que o azul não desaparecesse após ser lançado. É revelado que Gojo vai usar o roxo. O roxo é a mistura do vermelho e do azul. Sukuna, em desespero, manda Mahoraga imediatamente tentar parar o vermelho, mas Gojo usa o azul novamente para ficar no caminho de Mahoraga. E como Mahoraga já tinha se adaptado ao azul, não ia ser afetado. Gojo consegue afastar Mahoraga, mas Sukuna vem logo na dianteira, tentando usar a técnica do elefante com a postura do sangue perfurante para destruir o vazio. Ele consegue lançar, mas Gojo entoa palavras para deixar o vermelho mais resistente. Yuta agradece a todos por terem parado ele, pois se estivessem ido para a luta, Gojo não conseguiria ter feito isso. E então... uma enorme explosão devasta a área onde eles estavam lutando, matando Mahoraga e causando danos fatais a Sukuna. Gojo sai só um pouco machucado e Kusakabe proclama: Satoru Gojo venceu. Gojo conversa com um antigo amigo dele, Suguru Geto, onde ele fala que Sukuna realmente era forte e que não lutou com todo o seu poder máximo. Ele diz que usou tudo o que ele tinha para mostrar para Sukuna que ele realmente era forte. Ele conversa também com Nanami e um outro amigo. Gojo vê todos os seus amigos e pede para que tudo não seja uma ilusão, no que nos é mostrado que Gojo está caindo no chão, com muito sangramento, onde o narrador revela que a adaptação do Mahoraga é um processo gradual, que acontece à medida que o tempo passa. Sukuna revela que a adaptação do Mahoraga fez ele se adaptar à técnica do corte, para não cortar coisas, e sim o espaço, fazendo o Mugen de Gojo ineficaz contra essa técnica. Sukuna fala para Gojo, no leito de sua morte, que jamais irá esquecer dele, e Gojo sorri uma última vez antes de morrer, fazendo Ryomen Sukuna ganhar a luta. Nos é mostrado que os feiticeiros não têm tempo para lamentar e que um novo competidor entra no campo de batalha, o deus do trovão, Hajime Kashimo.